Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem por um texto muito antigo, o Salmo 2. E ele descreve uma cena que parece até de filme, uma verdadeira batalha cósmica. De um lado, a humanidade inteira em rebelião, e do outro, um poder soberano totalmente inabalável. Essa análise vai nos levar a uma pergunta que, olha, continua ecoando até hoje. Por quê, né? Por que a gente insiste em resistir a quem nos criou? Essa é a grande questão. O mistério atemporal que o Salmo 2 joga na nossa cara. E é exatamente esse o ponto de partida para tudo que a gente vai conversar aqui. Bom, o Salmo não perde tempo. Ele já começa jogando a gente no meio de um cenário, assim, super dramático, um mundo inteiro em rebelião. Então, a primeira parte da nossa análise vai focar justamente nisso, nessa conspiração global contra a autoridade divina. A cena de abertura é de uma agitação geral, sabe? Como a gente pode ver, não é um protesto isolado, um grupinho ali ou aqui. Não. São nações, povos, líderes. Tá todo mundo conspirando junto. Só que o alvo deles, o Senhor e o seu ungido, mostra que isso aqui não é uma revolta política comum. É uma rebelião declarada contra o próprio céu. E essa frase aqui vai direto no ponto, no coração do problema. Essa rebelião toda nasce de uma percepção distorcida. A ideia de que o governo de Deus não é proteção, mas sim uma prisão, que são correntes, algemas que tiram a nossa liberdade. E aqui que a gente encontra uma ironia profunda que fica super clara nessa comparação. Olha só, na coluna da percepção rebelde, a autonomia é vista como felicidade. Mas o argumento do Salmo, na outra coluna, vira tudo de cabeça para baixo. Ele diz que a verdadeira escravidão está na rebelião e que a vida de verdade está na submissão. É uma inversão total. Agora, a gente vai fazer uma mudança brusca de perspectiva. Vamos deixar para trás todo esse barulho, essa confusão da terra e vamos subir. Vamos observar a resposta que vem do céu, um lugar de soberania calma, que não se abala com nada. Tenta imaginar o som da terra nesse momento. O tumulto das nações, a arrogância dos governantes tramando seus planos. É um cenário de pura tensão, né? Mas, num contraste que chega a ser chocante, todo esse barulho não tem efeito nenhum. O céu continua sereno, intocado, a autoridade divina não é nem um pouco arranhada por toda essa agitação aqui embaixo. E essa imagem aqui, nossa, é uma das mais fortes do Salmo. Mas atenção, esse riso não é de crueldade. A análise do texto explica que é uma expressão da total inutilidade da rebelião humana. É a calma de quem já sabe o final da história. E aqui está o ponto crucial. A reação divina não é de pânico, não tem negociação. É só uma afirmação tranquila de uma realidade que não pode ser mudada. Em vez de reagir à rebelião, Deus simplesmente reafirma o seu plano eterno. O que, para quem crê, é uma fonte de um conforto gigantesco. Ok, com a soberania do céu bem estabelecida, o Salmo finalmente revela a peça central de todo o seu plano: o Rei ungido. Aquele que vai reinar de um jeito que ninguém pode abalar. Então, quem é esse rei? O Salmo está apontando para muito além de qualquer rei ou presidente aqui da Terra. A interpretação aqui é bem clara. Ele é Jesus Cristo, o herdeiro prometido, a quem, por um decreto divino, todas as nações pertencem. Certo, mas como esse reino funciona na prática? Bom, como a gente vê aqui, ele não é algo só para o futuro, ele já começou na história. O governo dele não depende da aprovação humana, sabe? E apesar do avanço dele parecer silencioso para o mundo, ele é contínuo, eficaz e, no final das contas, impossível de parar. Pensa um pouco. Em meio a tantos reinos e impérios que surgem e depois caem, a mensagem aqui é clara. Existe um reino, um só, singular, permanente e absolutamente inabalável, não importa o caos que esteja ao redor. Agora a gente vai para a conclusão do Salmo. E aqui o tom muda completamente. Depois de toda essa declaração de poder, de soberania, surge um convite surpreendente. E aqui está a grande virada da história. Justo quando a gente esperaria o juízo, o castigo final, o Salmo oferece uma saída. O mesmo Deus soberano abre uma porta e faz um apelo à sensatez, oferecendo um caminho seguro, justamente para aqueles que estavam em rebelião. Essa imagem resume a escolha final. No fim das contas, são dois destinos. De um lado, o caminho da rebeldia, orgulho, desejo de autonomia, que leva à escravidão e a um juízo inevitável. Do outro lado, o caminho do refúgio, submissão, confiança, que leva ao perdão e à vida. Os dois destinos estão aí, bem claros. E no final, a promessa central do Salmo é esta:
A verdadeira felicidade, a verdadeira segurança, elas não são encontradas na resistência, nessa luta por autonomia, mas sim na rendição, e encontrar refúgio naquele que reina. E é com essa reflexão final que a gente encerra a questão do Salmo, que começou falando de nações e reis, agora se torna pessoal. A pergunta não é mais só para eles, mas para cada um de nós, para cada coração. Qual tem sido a nossa postura diante desse rei e do seu governo?